Agora, vamos falar sobre sono, como a gente pode melhorar o nosso sono, dando algumas pinceladas, né? Ah, o que que a gente poderia de fazer no nosso dia a dia, né? Todo mundo sabe que, não sei se todo mundo sabe aqui, mas, por exemplo, nós estamos falando aqui no computador, uns nos celulares, outros estão na TV, sei lá, e esses equipamentos, eles emitem uma luz chamada luz azul, né? Essa luz azul não é apenas azul na cor, é que ele tem uma frequência, né? Ela é azul, mas ela tem uma frequência que estimula os nossos olhos, ele estimula a nossa, o nervo ocular, aonde nos estimula mais o nosso cérebro. Ele tem toda como é que se diz, um mecanismo de ação ali que estimula o nosso cérebro e nós ficamos ativos, muito ativos. E o que que acontece? A gente fica hiperligado, dá aquele choque no cérebro, né? De tanta vibração, e a gente acaba tendo dificuldade muitas vezes para dormir, para relaxar. Por isso que vocês estão me vendo aqui com esse óculos. O meu óculos, ele não tem grau, ele é apenas um bloqueador de luz azul. E isso daí vocês encontram direto no Mercado Livre, né? Tem em vários lugares. Anti-luz azul. Ele é muito, muito bom. Para mim, por que que eu comecei a usar ele? Foi porque eu tenho um problema que se chama fotofobia, e aí eu fui no, não é oculista, oftalmologista, o oftalmologista fez os testes, e aí ele viu que eu precisava de um filtro vídeo. O que é o filtro vídeo? Exatamente isso. Ele bloqueia a luz azul. Teve uma época que vocês viam na frente das telas do computadores uma outra tela, né? E essa tela tirava a radiação, que seria essa luz azul. Enfim, tem várias situações. E hoje as pessoas, as telas hoje em dia, algumas até conseguem diminuir essa radiação, mas mesmo assim, esse sistema, por exemplo, no celular, existe a função noite, que ele fica mais amarelado, porque ele tira aquela luz azul. E aí você consegue ficar mais relaxado. Tem várias funções, vários jeitos. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso às vezes incomoda, né? Perturba atualmente e você não consegue ter uma noite reparadora. Conversando sobre essas coisas de sono, e aí o Marco, numas últimas vezes que estava aqui com a gente na reunião, ele falou sobre algo muito importante, algo que é uma tecnologia que está sempre do nosso lado e que mesmo que a gente faça isso, que coloque lá no celular função noite, que a tela fica melhor para, né, não estimular tanto, existe outras frequências que também perturbam muito o nosso cérebro, o nosso corpo, que interfere demais. E essas interferências, o Marco vai falar um pouquinho sobre a interferência que o celular, falando, né, na questão uh, em hertz, como é que é ali, Marco? Antes de também de começar isso, Marco, fala um pouquinho quem é você e o que você faz, porque o Marco, ele é como é que se diz? É um coringa, tá? Porque vocês não sabem, não conhecem ele ainda, mas vocês vão ver que o cara é bruxo, o cara conhece muita coisa. Te apresento um pouquinho aí, Boa, Marco. boa, boa noite, obrigado, Daniela. Eu na verdade, sou terapeuta integralista, né? A minha formação terapeuta integralista é aqueles que trabalham com tudo que é alternativo na medicina, né? Reconhecida pelo SUS, né? Nós estamos falando aí de acupuntura, de aromaterapia, fitoterapia e todas as terapias que tem adicionadas que são reconhecidas oficialmente pelo Sistema Único de Saúde, né, que permite a gente atuar nos hospitais aí públicos do Brasil todo, né? E eu fiz especialização em aromaterapia. Por que aromaterapia? Porque a aromaterapia, dentro das terapias alternativas, é aquela que tem maior número de estudos, né, publicados a respeito da terapia, dos resultados. Tal. Então, os óleos essenciais estão aí sendo utilizados há milhares de anos e tem estudos comprovando a sua eficiência, né? É,
hoje estou fazendo pós em naturopatia, né, e em nutrição, né? Então, eu conheço aí um pouquinho desse universo, né? E para falar de sono, né, que você me pediu, eu queria só antes reforçar um conceito, né, de como o nosso organismo funciona, né, para que a gente possa entender como que essas ondas interferem no nosso sono, e não só as ondas, né, tudo que interfere no sono. Nosso cérebro funciona, ele é relativamente simples, ele é complexo na execução, mas a funcionalidade dele é muito simples. São estímulos que chegam para o cérebro, ou por todos os nossos sentidos, que ativam o cérebro ou por impulso elétrico ou por impulso químico, né? Então, a gente tem uma reação química ou uma reação elétrica no cérebro. É isso que ele faz. Ele é mais ou menos o carburador do automóvel antigo, né? O injetor de combustível. Ele vai lá e, dependendo do estímulo que ele recebe, ele ativa partes do organismo, ou, na verdade, glândulas, e essas glândulas produzem hormônios específicos, né? Então, a gente tem o organismo dividido em dois sistemas, o simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que ativa tudo aquilo que a gente não tem controle, né? A gente está falando de batimentos cardíacos, de respiração, o bombeamento sanguíneo, né? Tudo aquilo que funciona de forma sem a nossa intervenção, né? A gente não consegue intervir nesse processo. E o simpático está ligado aos nossos sentimentos primitivos. É aquilo que preserva a nossa vida, né? Geralmente está ligado a sentimentos de medo, de fuga, né, ou de enfrentamento. Então, a gente tem estímulos externos, né, que a gente chama de estresse. Esses estresses vão lá e estimulam o nosso cérebro, que estimulam determinadas glândulas que produzem determinados hormônios que garantem a nossa sobrevivência. Faz o nosso coração bater, faz a gente respirar, faz o intestino funcionar e assim por diante. E a gente tem o sistema parasimpático, né, que também vem por estímulos, né, mas não estão ligados às nossas emoções primitivas, né? Estão ligados às nossas emoções de bem-estar. É aquilo que deixa a gente tranquilo, né? Então, está ligado a amor, está ligado a perdão, está ligado a satisfação pessoal, né? Alegria. Não, então, né? Tudo que ativa essa parte boa. Né? Eu não chamo de boa e ruim porque as duas têm, né, as suas necessidades. Então, quando isso acontece, né, a gente ativa aí glândulas específicas que ativam os hormônios né, que nos trazem sensações boas, né? Então, serotonina, dopamina, tal, essas coisas. Quando a gente ativa o lado simpático, a gente ativa o nosso sistema simpático, vai ativar as nossas funções de sobrevivência, que é o medo, que é a fuga. Ele prepara a gente para o enfrentamento. Então, por que se fala que é primitiva? Porque lá nas cavernas a gente fugia do leão, né? Então, para fugir de um leão, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em sistema de alerta, eu preciso estar com o meu batimento cardíaco acelerado, as minhas funções digestivas elas se interrompem, e a minha produção de hormônios de bem-estar, elas são sequestradas. Eu deixo de produzir dopamina, serotonina, testosterona, tudo aquilo que possa atrapalhar a minha fuga, né? Ou o meu enfrentamento que eu vou ter dessas pessoas. Dito isso, né, as emoções estão ligadas à nossa saúde. Então,
os estigmas ou os sinais, os estímulos que a gente recebe externo, faz a gente pensar. Se eu penso coisas primitivas, como ódio, medo, fúria, não, essas coisas, eu vou ter produção de hormônios que vão fazer meu corpo estressar. E se eu tenho pensamentos positivos, alegres, né, com emoções boas, perdão, amor, tal, eu vou ativar um lado do meu sistema que vai produzir hormônios que me trazem satisfação, né? E, por consequência, me trazem mais saúde. Então, assim, basicamente assim. Então, quais são esses hormônios os principais aí? São uma infinidade deles, mas a gente vai trabalhar só com 3 aqui, que é a serotonina e a dopamina, que são os da felicidade, né? São aqueles que dão tranquilidade para a gente, que diminuem o nosso ritmo, né? O GABA lá vai fazer produção de GABA, que vai a nossa chavinha que desliga o nosso cérebro e a gente consegue descansar, relaxar, então a gente acalma, o coração bate mais devagar, o nosso sistema digestivo se abre para fazer a nossa digestão. Não? E quando a gente está com um sentimento mais primitivo, a gente vai produzir basicamente cortisol. Né? Então, o pâncreas começa a funcionar, insulina tal, e produz cortisol. E a gente tem um ciclo, né? A gente tem um ciclo que chama circadiano, que é regido pela luz do sol. Eu acho que você já falou disso algumas vezes aí atrás, né? É que o cortisol é produzido geralmente à noite, né? Ele começa a ser produzido lá pela meia-noite e quando a gente entra em sono profundo, aumenta a produção dele. E quando chega lá pelas 6 horas da manhã, que a luz solar nos acorda, que essa deveria ser a forma correta de a gente acordar, né? O sol batendo no rosto, né? A gente deveria acordar com a luz solar. O cortisol está lá em cima, a gente desperta e o cortisol é responsável por todo o nosso dia de trabalho, né? O que nós vamos fazer durante o dia, né? É ele que vai permitir que a gente se levante, que a gente tenha disposição para trabalhar o dia todo e tal, e esse nível de cortisol. Por isso ele é muito importante. O problema é que, como a gente leva uma vida moderna, né, a gente acorda e começa o dia, e em vez de se alimentar corretamente, a gente toma um café, né? Então, basicamente, eu vou tomar um café e vou correr para o trabalho. Quando eu tomo esse café, o que acontece? Eu venho de um jejum da noite toda e eu ponho um café, geralmente com açúcar, e aí eu tenho lá um pico de insulina. Então, com esse pico de insulina, estressou o nosso ambiente, eu sou obrigado a produzir mais cortisol. Aí, com isso, o organismo pensa o seguinte: bom, se eu estou com esse nível de cortisol, com esse índice glicêmico, provavelmente o Marco vai correr uma maratona. Mas aí o Marco entra no carro e vai de carro até o escritório, chega no escritório, senta de frente com um computador, né? E começa a trabalhar e ele toma outro café, né? Porque os amigos estão ali no café, tal, ele se reúne e toma mais um café com açúcar e produz mais cortisol, mais insulina, né? E assim eu vou para uma reunião estressante, depois eu vou para a hora do almoço e me alimento com alimentos que não são naturais, né? São geralmente alimentos de baixa qualidade, aumenta o meu cortisol, porque eu preciso fazer uma digestão forçada, eu não vou entrar nessa parte da alimentação. E aí, à tarde, eu passo a tarde toda produzindo cortisol, porque eu tenho todo tipo de estresse durante o dia, né? Entende estresse tudo aquilo que a gente não consegue resolver por si só, né? Imediatamente. Então, o que a gente acha que aquilo vai trazer problemas futuros é um estresse, né?
Então, eu chupei uma bala que só tem glicose e tal, isso para o organismo é estressante. Então, tudo gera um estresse. Aí, eu chego em casa às 18 horas, né, onde eu deveria estar com o nível de cortisol lá embaixo, porque lembra que eu falei que o cortisol sequestra os outros hormônios, a produção de serotonina e tal. Então, quando o sol se baixa, é a hora que a gente iria produzir serotonina, né? Então, das 6 até meia-noite, mais ou menos, a gente ia produzir serotonina, que a serotonina é o hormônio que vai nos trazer tranquilidade, né? Para que a gente possa dormir uma noite completa. Então, meu tanquezinho de cortisol devia estar vazio e eu ia encher de serotonina. Só que como o meu índice de cortisol está lá em cima, eu não produzo serotonina. E aí eu vou tentar dormir, né? Aí eu vou tentar dormir. Aquele cortisol que devia estar lá embaixo para eu poder dormir, está lá em cima. Então, às 6 horas da manhã, eu deveria estar... Estou com o mesmo nível de cortisol das 6 da manhã. Então, eu não tenho sono para dormir. Então, essa é a primeira consequência da dificuldade que a gente tem para dormir, né? Então, eu inverti esse ciclo circadiano. Então, eu produzo cortisol na hora que devia estar produzindo serotonina e não produzo serotonina na hora que devia. Aí, vendo para a questão das ondas cerebrais, né? Então, a gente precisa entender que o cérebro da gente tem um conceito, que eu não sei se você já comentou, que é a neuroplasticidade, né? O que é neuroplasticidade? É a nossa capacidade de criar o cérebro, as funcionalidades cerebrais, né? Nós podemos treinar o nosso cérebro para fazer as coisas. Então, toda vez que a gente aprende algo novo, a gente cria neurônios novos, né? Então, a gente vai aumentando a capacidade de neurônios que o nosso cérebro tem de processar o conhecimento que a gente adquire. Então, eu estou aprendendo música, que é algo novo, por exemplo, eu estou criando novos neurônios. Isso não vale quando você aprende coisas que você já viu, né? Eu vou fazer uma revisão de matemática lá da 8ª série. Não, você já aprendeu, então isso não vale. Mas quando você está aprendendo um idioma novo, algo novo, né? Você está estudando algo novo, o cérebro começa a fazer isso. Por que isso é importante? Porque a gente pode mudar, né? E a gente pode treinar o nosso cérebro para uma série de coisas, né? E isso está ligado diretamente à atividade hormonal, né? Então, a gente, só para fazer a ressalva. Então, a gente chega em casa e liga a televisão e fica com esse nível de cortisol alto, né? Já com dificuldade para dormir. E aí eu vou para a questão das ondas cerebrais, né? Ele funciona, como eu falei, por impulsos elétricos e químicos. Nosso cérebro funciona isso. Quando eu estou com as ondas azuis, que eu estou com um aparelho eletrônico ligado, nada mais é do que elétrons e prótons que estão sendo trocados com o nosso cérebro, né? Ele entra e estimula o nosso através dos nossos olhos e ele chega ao cérebro lá e é uma carga elétrica que está lá no nosso atingindo o nosso cérebro. Então, para a gente entender, o nosso cérebro funciona com 5 níveis de ondas, né? Nós temos 5 níveis de onda. A primeira é a que a gente usa durante o dia, tal, é a onda beta. É aquela que a gente está concentrado em alguma coisa, como a gente está aqui assistindo esse bate-papo, tal, a gente está aqui trabalhando numa onda beta, né? Que tem uma carga elétrica de 17 a 30 Hertz, né? Hertz é uma medida elétrica, né? Que tem uns aparelhinhos aí que você pode medir, né? Que é energia elétrica, né? Então, o nosso cérebro funciona vai de 0
a 100 Hz. Né? A primeira onda que a gente trabalha quando a gente está acordado é a beta. Essa onda vai trabalhar aí na faixa dos 17 aos 30 Hz. Né? Às vezes chega a 40, não, mas é nessa faixa. Né? Quando você deita e quer dormir, né, você precisa baixar essa onda dos 17 a 30 para a onda alfa. Normalmente as pessoas falam muito, né, entrar em alfa, né? É porque entrar em alfa é aquele sono leve, né? É aquela hora que você começa a cochilar, né? Você está no ônibus tal e tá andando, dá aquela cochilada, balança a cabeça tal. Ali você está em alfa. Você não está totalmente desligado do externo, mas você está usando parte do seu subconsciente nesse processo. Então, a onda beta é totalmente consciente, a onda alfa você está com parte consciente, parte inconsciente. Aí nós estamos falando de 8 a 13 Hz. Né? Você baixou lá dos 17 para 15 Hz, você vai chegar aí a 8 até 13 Hz, você está em onda alfa. Né? Então, você está apagando, né? Você não conseguiu ainda se desvincular do exterior. Aí você vai baixar um pouco mais para entrar numa onda de sono profundo, que é o ideal que você atinge lá pelas 2 da manhã, se você é uma pessoa que dorme lá pelas 10 horas da noite, né, você vai ficar em onda alfa até uma 2 horas da manhã, aí você vai ter aí uns 40 minutos de sono profundo, que é quando você vai atingir a onda teta. Né? Você está falando aí de 4 a 8 Hz. Né? Nessa daqui você está em sono profundo, é quando o corpo realmente descansa. Né? Aquela hora que você consegue efetivamente recuperar. O organismo está se recuperando de tudo que ele fez durante o dia. Não? E por isso que tem pessoas que conseguem dormir 4, 5 horas, né? Principalmente com o avançar da idade. Né? Você tem um idoso que dorme 4 horas e ele acorda bem de manhã, porque ele atinge a, a onda teta nesses 40 minutos. Né? Então, você não precisa ter 8 horas de sono, você precisa ter 40 minutos de sono profundo. Né? É que para atingir o sono profundo, você precisa de pelo menos 2, 3 horas antes, 2, 3 horas depois, por isso que você consegue isso. E aí você tem a delta, né? Que aí você é para quem consegue efetivamente atingir um nível mais inconsciente do nosso cérebro. Aí você precisa ser treinado. Né? Você vai estar aí com uma meditação, a pessoa vai ter fazendo um treinamento do cérebro, como eu falei que pode ser treinado, para que você consiga atingir. Aí a gente está falando de meio Hz a 4 Hz. Né? Isso aqui geralmente monge no Himalaia, tal, essas coisas é que conseguem atingir essa frequência de onda. E tem uma frequência de onda que vai acima dos 30 até os 100, pouco estudado pela ciência, a gente não tem muito conhecimento de como funciona essa onda, que é a onda gama. Né? Aí ela pode chegar até aos 100 Hz, né? De 30 a 40 a 100 Hz. Geralmente ela está ligada a pessoas que têm distúrbios neurológicos, né? Crianças com espectro de autista, não sei o quê. Como não tem estudo, a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Né? Então, que essa onda, né, qual é a ação que ela faz no cérebro? Né? Tem muitas controvérsias, né? Tem correntes que dizem que é problemático, tem correntes que dizem que não,
que é um estágio superior de uso do cérebro, que só um autista, por exemplo, consegue acessar. Então, precisa de mais estudo. Aí, voltando à questão que você falou da luz azul, né? O eletrônico, ele não trabalha só em hertz, né? Quando você mede um eletrônico, ele trabalha em megahertz. Eu preciso de milhares de unidades de hertz para esse equipamento funcionar. Ele não funciona com hertz. Então, você imagina, você precisa chegar a uma onda aí média de 7, 8 hertz para que você tenha um sono reparador, né? E teu celular está funcionando a 450 megahertz, a 2 milhões de megahertz. Então, a 2.000 megahertz. A faixa do eletrônico vai de 450 a 2.000 megahertz, né? Então, são milhares de vezes acima, né, do que efetivamente a gente necessita estar utilizando. Então, esse é a grande dificuldade de você ter equipamento eletrônico no local onde você está querendo dormir, né? Associado a isso, ao estresse que você tem diário, que você está com nível de cortisol elevado, e as ondas, dificilmente você consegue ter um sono reparador. Você vai dormir, mas no dia seguinte você acordou, tá cansado, né? Você está se sentindo com dores pelo corpo, tá? O corpo não conseguiu se recuperar, e aí você precisa entender o que está acontecendo com você para saber qual que é o melhor remédio, né? O melhor processo, não o remédio na concepção da palavra, né? Da droga, mas o remédio, aquele reparador que vai fazer. E aí, como eu sou aromaterapeuta, então, os óleos essenciais têm uma função muito interessante nesse processo, porque ele ajuda na questão hormonal, né, de reduzir o cortisol, incentivar a produção de serotonina, não, dopamina, tal, para fazer isso. E também ele vai auxiliar na você atingir essas ondas de uma forma mais tranquila. Mas a gente sempre recomenda que você ponha para carregar o seu celular na sala e não no quarto, na cabeceira da cama. Ô, Marco, é incrível isso, né? Porque o cara foi ali conversando, falando, explicando, né, sobre como funcionam os hertz do nosso cérebro, né? Que é em hertz, são unidades, né? Dezenas ali, e um aparelho é 1.000 vezes, né? É mega, é 1.000 vezes. Então, uma coisa assim, que nem tu comentou outra vez, é uma usina ali do teu lado, uma usina de hertz Exatamente. te perturbando e você nem percebe, porque simplesmente a gente não percebe o que não enxerga, o que não queima, o que a gente não sente, assim, fisicamente, mas a gente percebe uma coisa, que a gente fica irritado, né? Uma coisa muito fácil da gente perceber os hertz quando tem uma coisa assim é a irritação, né? É algo não tá legal, não tô conseguindo dormir, tem uma série de fatores, né, que incomodam a gente, né? E é o hertz. E você falou agora do hertz do celular, porque é uma coisa que comumente hoje todo mundo tem esse problema. Eu coloco no meu escritório aqui, onde eu deixo aqui e durmo sem nada ligado. A única coisa que fica ligado do meu lado é o difusor, né, dos olhos. Mas, se a gente for olhar como é que se diz, se tiver um visual, como é que se chama assim, uma ouro, como é que é, uma prova ouro de que o que a gente tem que ter em volta da gente é absolutamente nada, nem Ah, nada conectado exatamente. na rede elétrica. A gente teria que dormir numa cabine de Faraday, uma gaiola de Faraday, para a gente conseguir ficar livre
das ondas magnéticas, né? E eu acho que o pessoal que não sei se ele sabe o que é a gaiola de Faraday, que é que isola, né, toda aquela radiação que nos envolve, né? Mas assim, é uma coisa muito difícil. Mas o celular hoje em dia é um calcanhar de Aquiles que a gente tem que evitar, né? O máximo possível, né? Televisões, por exemplo. Televisão eu não tenho no meu quarto. A gente fez um trato, olha, televisão é na sala. Se a gente quiser ver televisão, fica na sala. A gente já tem uma poltrona bacana, assim, que a gente fica bem confortável. No quarto, zero televisão. Não tem. E tem pessoas que colocam ainda um roteador dentro do quarto para ficar bem forte ali o sinal do celular. Meu Deus, Exatamente. como é Aqui que em vai casa dormir também bem? não tem televisão. E a questão do difusor, você pode usar o difusor durante o dia, e eu recomendo, né, faço a indicação de que o óleo essencial você pode pingar no travesseiro, né? Ele vai ter a mesma propriedade Do difusor. do difusor, né? Você vê de que lado você dorme e tal, e coloca ali Uma umas gotinha. gotas do óleo essencial no travesseiro, que você vai ter o mesmo resultado, né? Você não precisa colocar o difusor deixa o difusor durante o dia, não, para você Deixar no que você ambiente da está sala, acordado, do escritório, no por ambiente exemplo. da casa, tá? Uhum. Você não precisa ter ele à noite, né? Um aparelho elétrico E, do lado da sua. e o que que você sugeriria para o pessoal conseguir, né? Quais são os óleos que você indicaria aí para o pessoal testando, enfim, que já sabe que funciona para dar essa acalmada. A gente sabe algumas coisas, mas queria saber de ti o que que tu indicaria. Então, óleo essencial, os óleos essenciais, são vários óleos, todos eles têm várias funções, né? Vale para muitas coisas, né? Eu gosto muito de dizer que quando eu recomendo um óleo essencial, a gente tem que buscar a causa raiz, né? O que faz aquela pessoa não dormir? Porque para algumas pessoas, por exemplo, óleo de lavanda derruba, faz dormir a noite toda, tá? O óleo de lavanda é excelente para a maioria das pessoas. Só que tem para as pessoas que o óleo de lavanda deixa alerta, né? A pessoa não consegue dormir com lavanda, né? Aí a do Terra tem o brand, né? O Serenity ou um Balance, que às vezes ajuda bastante as pessoas mais efetivo. O cedro é muito bom para ajudar, o óleo essencial de cedro é muito bom para ajudar. Mas eu costumo colocar assim, né? Eu divido a planta em 4 grupos: né? Raiz, tronco, folhas e flores, né? Frutos, tal, essas coisas. Geralmente, a pessoa que tem problemas para dormir, ou ela tem um problema físico, ela está com uma desbiose intestinal, alguma coisa, não, e aí precisa ser estudado o caso para ver qual que é o problema físico que ela tem, né? Então, não estamos falando aqui de pessoas com problema cardíaco ou com problema intestinal, refluxo, tá? Essas coisas que não dormem, né? Mas eu estou falando daquelas pessoas que têm ansiedade, tal, que estão com problemas emocionais para dormir, né? Então, essas pessoas, elas têm que perceber o que está incomodando, né? Então, tem pessoas que estão com um pensamento acelerado, né? As pessoas vão dormir e não conseguem parar de pensar, né? Então, essa pessoa, ela está precisando. Você tem um filho pequenininho, né? Imagina que hoje ele acordou, ele está super ativo, né? Ele está precisando, você está querendo prender ele no chão, né? Ele precisa dar aquela acalmada. Então, que parte da planta dá sustentação àquela planta, que mantém ela ereta, que firma ela no chão? São as raízes. Então, óleo essencial para acalmar a pessoa que está com pensamento acelerado, não? A gente vai falar de óleos essenciais de raiz, né? De terra, aquele que traz ela para o chão.
né, que vai acalmar a pessoa. Então, aí, por isso que eu falo do cedro e tal, são um óleo mais amadeirado. Então, na do terra, se você pegar aqueles óleos que tem cor escura lá, né, que tem o rótulo com cores escuras, você vai conseguir resultado. Agora, você tem pessoas que estão depressivas, né, estão faltando energia, não, e não conseguem dormir porque não tem ânimo, né, não consegue. O que elas precisam? Elas precisam, às vezes, se alegrar de uma esperança, de alguma coisa, né? Que parte da planta, né? Quando a gente fala de esperança, quando a gente fala de alegria, tal, do que a gente está falando? A gente está falando da parte cítrica, né? A gente está falando de flores, de frutos, né? Que traz alegria. Então, eu vou pegar óleos cítricos. Então, aí eu estou falando de lavanda, né? Estou falando de gerânio, estou falando de flores. Né? Por quê? Porque isso vai trazer energia para a pessoa. Né? Então, eu uso esse conceito com os óleos. Né? Tem pessoas que usam as estações do ano. Né? Então, tem o verão, o inverno, primavera, né? Outono. Então, você pode caracterizar assim também. Né? Então, eu estou querendo me curar de alguma coisa. Não, então, qual é a parte da planta que traz proteção, né? Que traz cura, que faz a planta crescer? Não, eu estou falando do tronco, né? Então, quais são os óleos que vão te proteger, te fazer você ter força, não? Então, eu estou falando de copaíba, eu estou falando de frankincense, estou falando de breu branco, que são resinas, tal, que vêm do tronco. Isso eu estou falando de questões respiratórias, eu tenho dificuldade para respirar, não? Qual é a parte da planta que respira? São as folhas, né? Então, vou pegar os óleos de folha, né? Então, vou pegar eucalipto, eu vou pegar óleos assim, né, que vão me ajudar a respirar melhor. Então, se fizer essa analogia, você consegue aí identificar que tipo de sentimento você tem que está tirando o seu sono, né, e conseguir usar os óleos de forma adequada, sem muito erro de errar, né, sem muito medo de errar. Né? Então, você pode usar aí a manjerona, o cedro, a lavanda, mas depende muito do tipo de sentimento que você tem aí envolvido É com essa importante, questão. é, é, é importante a gente ter aquela autoanálise, né? Conseguir ter aquela autoanálise, né? Que nem falou, o certo seria, que nem você falou ali, o certo é você se analisar e ver da onde é que está vindo esse teu problema, né? Por que que não está dormindo? E você foi falando aí, e umas semanas atrás, não sei se foi semanas ou meses, eu me lembro que eu estava exatamente numa questão de eu não estar conseguindo dormir. Isso que eu durmo muito fácil, porque eu falo que eu não durmo, eu medito. Eu me acostumei a sempre a ir para meditação. Quando vai para a cama, medito, né? Aí eu durmo muito rápido. Mas aquele dia em particular, eu estava com a cabeça muito, que nem falou, uma criança, muita energia, queria. E eu fiz, coloquei. E a ansiedade, né? A ansiedade de querer, às vezes tem projetos na nossa vida que a gente fica ansioso, é difícil de controlar. É uma coisa que tá ali, tá viva, né? Na É, cabeça. é, E então eu fiz isso, eu peguei vetiver e tudo mais, fui colocando, mas eu uso também a auto-hipnose para isso daí, né? A autossugestão, né? De colocar e falar para mim mesmo, Dani. Agora está na hora de descansar, vamos dormir, amanhã tem coisas para fazer, amanhã é outro dia, o que passou hoje passou. Eu falo, parece louco assim, mas eu falo para mim mesmo, para o meu cérebro conseguir assimilar isso e vou passando, né? O óleo, inalo profundamente, porque a gente não pode, essa ansiedade não pode matar a gente, né? Essa ansiedade foi a gente que criou, né? Foi a gente que criou isso, né? Esse problema.
Não foi os outros que criaram, foi a gente que criou. A gente comprou essa. Não vou dormir hoje porque eu tenho esse problema. Não. Isso é uma coisa criada. Tudo é criado da nossa mente. Então, se eu criei isso, eu vou criar uma outra realidade. E eu dou essa autossugestão para mim mesmo. E funciona para tudo, tá? Quando eu descobri o poder da autossugestão, alinhado com os óleos essenciais, eu não sei se você já fez isso, Marco, dessa autossugestão. Já, Sim, claro. até você estava falando, eu estava lembrando aqui do filme, vocês vão saber. E o vento levou, né? Quando o galã lá vai embora e a mocinha tá, a Scarlett tá lá no topo da escada e ela pensa, amanhã eu resolvo isso, agora eu vou dormir. Então, quando você falou da autossugestão, às vezes eu era muito assim, de deitar e não dormir. Confesso que ainda às vezes eu sou, né, de ficar ansiosa e tal. Aí eu lembro, não, amanhã é outro dia, amanhã eu resolvo essa questão, para acalmar os pensamentos, né? E aí, antes é Marco, né? Falava do cedro. Eu cada dia me convenço mais de que o cedro é um óleo que a gente sempre tem que ter e usar essa questão de acalmar os pensamentos, né? Eu vejo assim agora esse retorno às aulas e quem está saindo do ensino médio vai para a faculdade, aquela ansiedade, eu saí do fundamental, tem uma ansiedade que é o desconhecido, né? Então, a gente está orientando essas crianças, esses jovens, e nos orientando também a fazer essa autossugestão, tá usando os olhos, e que amanhã é outro dia, né? Eu ficarei com o pensamento rodando na cabeça não vai resolver, pelo contrário, se eu não dormir bem, amanhã eu vou acordar com mais questões para serem resolvidas do que agora que eu preciso dormir. Então, eu uso essa autossugestão, assim, eu lembro da Scarlett lá no topo da escada, não, amanhã eu resolvo, agora eu vou dormir. É muito importante trazer essa questão. É muito importante. O meu mentor, que é um médico que eu uso como mentor, né, ele diz que a gente precisa de algumas coisas para ter longevidade na vida, né? Que essa é a nossa meta. A vida é feita de escolhas, né? Então a gente provavelmente a nossa geração e a geração dos nossos filhos tal vai passar dos 80, 90 anos, a gente vai passar, a medicina já avançou, a gente vai chegar lá sem problema. É, a única questão é como a gente vai chegar. A gente pode chegar, ele brinca que é como a rainha Elizabeth, que morreu, porque a gente vai morrer, não tem como evitar ainda, né? Aos 86, 2 dias antes, ela estava de pé, conversando, dando entrevista tal, e ela pegou todo mundo de surpresa e faleceu. Ou pode chegar, né, doente, com doença crônica desde os 60 anos, né, e vai ficar visitando o hospital, né, fazendo hemodiálise, tomando remédio, fazendo as coisas, tal, e morrer aos 86, 90 anos, tal, sem a menor condição de qualidade de vida, né? Então, a gente escolhe. E, para isso, ele sugere que a gente faça algumas coisas. Então, primeira coisa é se alimentar bem. Se alimentar bem significa abrir mão de pelo menos 5 tipos de alimento, né? Embutidos, doce, açúcar, né? Açúcar, e lembrando que açúcar tem várias formas, né? Então, carboidrato é açúcar, né? Então, farináceo, tal, essas coisas, bolo, chocolate, tal. Então, tirar da nossa alimentação. O outro, embutidos, tem um que é polêmico, as pessoas não gostam quando eu falo, mas é sorvete. A gente está falando do sorvete de pote, esse que compra no supermercado, né? Gordura Óbvio que no hidrogenada. sorvete não tem nada lá, né? Nada. Então salgadinho industrializado, né? Então, salgadinhos em geral, e ultraprocessados, né? Tudo que vem embalado,
né, a gente devia abrir mão. Então, se alimentar adequadamente, se hidratar, né, regularmente. Então, a gente beber água, não quando a gente tem sede, mas antes de ter sede, né? Então, quando você tem sede é porque você já está num processo de desidratação, então você não beber água o suficiente para que você não sinta vontade de ter água. Luz solar. Então, as pessoas têm uma falsa ideia de que o sol causa câncer. O sol não causa câncer, né? Então, isso é comprovado, né? O lugar que tem maior incidência de sol no Brasil é o Nordeste, e o lugar que tem menor incidência de câncer no Brasil é o Nordeste. Então, o sol não está ligado, o câncer de pele não está ligado à quantidade de sol, né? As regiões onde tem mais incidência de câncer de pele no Sul e no Sudeste, e está ligado ao tipo de pele que as pessoas têm, que são os migrantes, não, essas coisas que tem, porque a Europa tem maior incidência, né, de câncer do que na África, por exemplo. Então, o câncer de pele não está ligado diretamente à quantidade de sol. E meditação. A gente deveria meditar todo dia, né? Pelo menos 1 hora por dia a gente devia tirar para a gente, para o autoconhecimento, para o entendimento das nossas questões e para acalmar o nosso nível de pensamento. Lembrando que o pensamento está ligado diretamente à produção de hormônios, né? Bons e maus, né? Então, não é nessa colocação, mas se a gente medita, a gente diminui a produção de cortisol e incentiva a produção de serotonina, dopamina e os demais, principalmente para as mulheres, né? Vai ter os hormônios sexuais sendo produzidos em maior quantidade, né? Que além desse processo todo, tem ainda o processo de fugiu a palavra. Quando o ciclo menstrual acaba, a menopausa, desculpa, ela ainda sofre da menopausa, né, que é a diminuição dos hormônios sexuais. Então, ela precisa desse processo. A meditação ajuda muito a regular, né? E aí você tem o apoio de ferramentas como óleos essenciais, né, como as outras questões, que vai levar você aí a uma vida longínqua, com qualidade, né? Então a gente quer chegar lá aos 90 e aí Que aula, podendo ver os filhos da gente aí crescendo. que aula é essa, hein? Marco, que loucura! Olha, maravilhoso! Aprendi bastante. Quem aprendeu, levanta a mão. Espero ter podido contribuir alguma Muito, coisa. muito, 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 muito feliz com a tua participação. Espero poder ter mais participações tuas, de outras pessoas que queiram dividir o conhecimento aqui, o conhecimento ali. A gente vai como é que se diz? Melhorando, né? Como é que se diz? Compartilhando e trazendo coisas boas, né, para o nosso grupo. E, Marco, qual é o teu Instagram para o pessoal te seguir, Marco? Marco Bueno Oficial. Marco Bueno, Isso. ofici, Underline Oficial. underline oficial. Vou colocar aqui, Isso. ó. Excelente, E eu excelente. tenho um Instagram que é o Terapias Integrativas Oficial. Terapias, deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos já seguir, Marco. Eu não sei se. Excelente, Marco, eu agradeço a sua contribuição. Posso dar uma sugestão de tema para o senhor trazer? Você pode fazer o que você quiser, desde que você não me chame de senhor. Ah, então tá bom. Eu gostaria Fique à que você vontade. falasse sobre menopausa. 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 Perfeito. Uhum.
Marco Bueno oficial, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Não, esse aqui é palestrante, calma, não era esse. Terapias integrativas, achei como terapia Marco Bueno oficial, agora sim. Medicina aromática. Que na verdade não tem Isso. o teu rosto, tem o tua logo, o teu nome, né? Aí, É, maravilha. Seguindo aqui, o pessoal vai começar a seguir aí também. E foi maravilhoso trazer isso daí, conhecimento que a gente gosta, né, de ficar sempre aqui. Porque todo mundo estuda aqui, né? Imagino que todo mundo aqui estuda, como é que é? Cada um faz assim, né? Cada um estuda um pouquinho de cada coisa. E aí traz, entendeu? Ah, o que que tu estudou hoje? Ah, eu estudei sobre tal coisa. O cara vai trazendo, vai enriquecendo. Essa é a palavra que eu queria antes. Enriquecendo o nosso clubinho aqui. Maravilhoso. E tem mais coisa pela frente, né? Vamos mantendo aí. Ó, chegamos a 23 horas. Atrasamos um pouquinho hoje, mas já é 11 horas. Que maravilha. Marcos, eu gostaria de saber o seguinte. É, não, como é que se diz? A gente vai ficando tarde, o nosso cérebro acaba não funcionando direito. Tu vê que eu perco várias vezes e eu sou triligeiro. Só que quando a gente começa a falar aqui, a gente vai cansando os neurônios, já é tarde, e aí a gente fica esquecendo as palavras, o que que vai falar e tudo mais. Peço desculpa, né? Mas é que é o cansaço às vezes. Mas mesmo cansado, eu amo falar aqui com vocês, amo compartilhar, né? O pouco que a joga gente boa, aprende. Tony. Oi? Acho que falhou ali. Mas eu só queria saber, Marcos, ou se tu queria falar mais alguma coisinha antes da gente encerrar, e que estou muito feliz por tu ter Não, não. participado. Só agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar aí com vocês. Espero ter podido ajudar. E a semana que vem a gente pode falar, como ela pediu, de menopausa. Não Menopausa. vejo problema. É, Maravilha, maravilha. Vamos falar então. Menopausa, eu trago outro assuntinho também, e a gente vai fazendo esse mix. E tu quer falar alguma coisa, Marta? Ah, então, o Marco tem que falar sempre. Tive uma ideia. Ah, O Marco vai falar sobre menopausa. O que que você acha de você fazer a parte talvez ele vai falar sobre isso também, mas o alimentar. Quem sabe você fala sobre os alimentos na TPM menopausa, que é praticamente, acredito que vai ser mais ou menos a mesma coisa. alimentos da menopausa? Isso, que contribuem aí para a menopausa, o que deve evitar, a gente sabe, mas é sempre bom falar novamente, né? O Ó, que vou te a mulher confessar. pode dar, Eu vou como te que ela confessar. vai reforçar a alimentação. Eu não sei o que que não deve na menopausa, porque eu não estudei isso ainda. Bom, acho que não, o que mas não deve na menopausa é o que não deve para todo mundo, né? Na verdade. Deve ser. é, Então, falar assim você o que pode. deve, né? Vou te dar uma sugestão, Daniel, para você começar aí a pesquisar. O Ah, inhame. O inhame é poderoso na reposição hormonal. Verdade. olha aí, ó. Alimentos É, bons para a menopausa. Inhame isso. começar ali. Beleza. Vamos, Já vamos lá. pesquisa, Daniel. Ó, eu já dando as dicas, eu falo demais, não pode passar o microfone para mim. É a questão do inhame, que ele tem uma substância que algumas pessoas são alérgicas. Não sei se é esse o termo, mas que ele dele não deve ser consumido Alérgicas ou intolerantes, é isso? é intolerância, é porque algumas pessoas podem consumir o inhame cru que não vão ter nenhuma questão, e outras pessoas não podem consumir ele cru que vão ter uma questão, aí elas devem usar ele cozido. Aí é com você, tá? Eu acho Sim. importante trazer essa parte aí Tá. do inhame. Beleza. Esse é Trabalho só um, né? Tem vários, tá, Daniel? Aí, a partir do inhame, você consegue Isso, tem achar vários. vários. A soja também, dá para falar sobre a soja. sim, a soja eu sabia que tem bastante coisa sobre a soja em questão hormonal, né? Feminino. É, Aí você pode abordar a questão que, enquanto a mulher não estiver na menopausa, deve evitar, ao máximo, evitar a soja. Mas Sim. a partir do momento que entra na menopausa, deve incluir a soja. Então, seria importante você Falar, falar falar sobre inclusive a dosagem, né? Mais ou menos, né? Como é que isso, funciona isso? Claro que deve isso. ter.
deve ter toda uma questão de estudo, nada é assim, Aleatório, né? aleatório, né? Tudo tem uma questão de estudo, mas é importante ter uma ideia do que a pessoa fazer, né? Porque tudo que a gente fala aqui, né, tem que procurar um médico, né? É importante sempre deixar isso, né? Você tá com tal sintomas, ah, nas terapias integrativas ou nas terapias que a gente usa como, como é que se chama? Populares, tem vários nomes, mas é importante sempre, procura o médico e faça aquilo que o médico, porque ele estudou para isso mais profundamente, em alguns aspectos, e ele tem, né, o poder de poder, conhecimento para te ajudar mais, né? Então, é muito legal que a gente conversa aqui, mas eu sempre gosto de falar que nossa conversa não substitui nenhum parecer de um médico, né? Sempre é importante isso. Porque onde eu aprendi isso? Porque como a gente está falando, e esse vídeo, ele acaba indo para o mundo, então as pessoas, às vezes, sem ter um conhecimento prévio, acaba achando que apenas aquilo que foi falado funciona para tudo. E não, cada caso é um caso, e o médico, ele precisa como é que se diz? Essa pessoa que precisar com uma enfermidade precisa estar com o médico, né? Aqui é para conhecimento geral, né? Conhecimento geral. Aí, Daniel, Exatamente. vou fazer Ele vai fechar o diagnóstico, né? Vai É, fechar o diagnóstico, vai e solicitar os exames, tudo certinho. Que às vezes eu posso falar, eu estou na menopausa. Eu não sei, eu posso ter sintomas de menopausa, mas eu só vou saber mediante os exames. Então, isso, faz os exames certinhos, procura um endócrino, procura seu médico de confiança para fechar o diagnóstico e te orientar. E depois, claro, a gente pode estar dando as orientações para dar um reforço, né, Daniel? sim, Reforçar a questão da alimentação, integrar os óleos essenciais e outras dicas que a gente possa estar dando para contribuir para resolver essa questão, para a gente passar da melhor forma possível. isso aí. Maravilha. Daniel, só colocar um ponto aqui no que você está falando. A única recomendação que eu faço é que quando as pessoas forem procurar o seu médico, procure um médico funcional, né? Por que eu falo isso? Porque o médico tradicional, ele foi Doutrinado. educado, né? Ele foi doutrinado aí na universidade por uma medicina que hoje ela parte de um princípio incompleto, né? Que é a especialização. Então você tem um médico do coração, você tem um médico do intestino, você tem o ortopedista, o ginecologista e assim por diante. E se perdeu da visão do todo, né? Então, um médico funcional é aquele médico que vai olhar você como um indivíduo, né? E não como um sistema. Então, porque senão o cardiologista olha e fala assim, não, você não tem nada no coração. Então, ou então você tem algo no coração, ele te dá um remédio. Aí ele fala assim, mas eu encontrei também um problema no intestino. Aí ele te manda para um médico, o do intestino vai te dar um outro remédio, que às vezes é incompatível com o remédio que o cardiologista deu, e assim ele vai mandar para um outro. Aí quando você vai ver, você visitou 5, 6 médicos, está tomando 5, 6 remédios diferentes, e isso só acaba atrapalhando o seu organismo. Hoje, as correntes mais desenvolvidas na questão da medicina recomendam o médico funcional, que é aquele que vê você como um todo, tal, que vai estudar você sabendo que você tem incompatibilidades ou compatibilidades de cada sistema. Tal. Então, Sim. o médico Mais funcional hoje completo, né? é mais completo. Mais completo. Maravilha. Então, pessoal, chegamos à final, mais um dia aqui. Muito obrigado. Quantas pessoas aqui, ó, estamos ainda com 12 pessoas, o pessoal foi saindo aos pouquinhos, mas eu fico, meu, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Marta, muito obrigado, Edna, muito obrigado a todos vocês, e voltaremos segunda-feira que vem com mais como é que se diz? Agora com um desafio, né? Agora foi lançado o desafio aí, falar sobre
menopausa, é isso? Menopausa. Então tá. Tá bom. Grande Ok. abraço para Boa você. noite a todos. Obrigado aí. Daniel, Oi, Daniel, oi. posso trazer uma visão germânica da menopausa? Também, olha aí, ó, adicionando, dando aquele upgrade, Tá bom, então. Tá bom. tá? Até a próxima semana. Obrigadão aí. Boa noite para todos. Valeu, tchau, gente. Boa Tchau. noite. Tchau, Ah, tchau. boa Boa noite. noite.